Olá, alunos do sexto ano, tudo bom com vocês? Tudo bem? Por aqui, professor Daniel Barros. Vamos fazer as atividades, então, da aula de hoje. Estamos vendo aí uma sequência com agora atividades sobre multiplicação, tá? Você que tem seu livro didático aí, quem não tem pode abaixar lá na fanpage, tem os links para baixar o livro didático, né? Você que tem o livro didático, a gente vai fazer as atividades do livro da página 51, tá bem? Página 51, então, atividades de multiplicação. Você que está chegando agora para correção, vai colocando já seu nome aí no chat, né? Vai dizendo se acertou, se errou, né? Vai se identificando que escola você é, se é da João Goulart, se é algum que está assistindo. Compartilhe aí com a mãe, com o pai, com o irmão, né? Com todos que necessitam aí de estudar matemática, tá bem? Vamos para a aula então? Atividade então da página 51 sobre multiplicação. Então vamos com a questão de número 1. A questão de número 1. Então vamos ler comigo aqui. Né? Sempre fazendo aquela leitura atenciosa. Esse é um dos componentes da matemática, né? Uma leitura, fazendo uma leitura, você consegue já equacionar o problema. Então, para fazer, esses meus pincéis estão ativos? Acho que não, né? Deixa eu ativar de novo aqui minha caneta. E vamos fazer essa leitura. Eu vou marcando alguns pontos que eu acho importante. Então, para fazer uma jarra de suco de laranja, são necessárias cerca de 6 laranjas. Ponto. Primeiro detalhe importante da questão. Uma lanchonete vende, em média, 50 jarras de suco por dia. Quantas laranjas, no mínimo, o dono da lanchonete deve ter diariamente para atender a freguesia? Então, quero fazer um total. Se cada jarra são 6 laranjas que vai, e ele faz 50 laranjas por dia, qual é a quantidade de laranjas que o dono da lanchonete precisa ter para atender a freguesia? Então é só multiplicar. Tenho que fazer 50 jarras. Cada jarra leva 6 laranjas. Então vou fazer 50 vezes 6. Né? Então vamos lá. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Então a gente vai precisar de quantas laranjas? De 300 laranjas. Tá? Questão básica aí de multiplicação. Professor, tem que aparecer esse cálculo no caderno? Sim, meu querido, tem que aparecer. Lembre daqueles detalhes, aquela metodologia que nós estamos usando. Tudo tem que estar demonstrado no caderno. Você aprende matemática demonstrando tudo, tá bem? Questão 2. Questão 2. Vamos para a leitura. Questão 2. A parede lateral de uma piscina foi revestida com 13 linhas com 13 linhas de 43 azulejos cada linha. Quantos azulejos foram usados para revestir essa parede? É aquela questão, né, que a gente viu na aula. Ó, você vai ter então aqui uma parede, vai ter aqui 13 linhas, né? Cada linha dessas tem 43 azulejos. Então eu quero saber quanto que vai ser revestida toda a parede. Tá? Então vamos fazer 13 por 43. 13, tenho 13 linhas por 43 azulejos, né? Então uma multiplicação de 13 vezes 43, ou 43 vezes 13. Sabe que a ordem não altera o resultado. Multiplicando a unidade, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Vamos multiplicar a dezena. Então, se a gente vai usar a dezena, vou deixar aqui em branco. 4 vezes 3, 12, vai uma unidade em cima do 1. 4 vezes 1, 4, com 1, 5. E aí vamos adicionar esses valores. Aqui é o 9, 3 mais 2 é 5, e 5 abaixamos. Então, eu vou precisar... Essa parede foi gastos 559 o quê? Azulejos. Azulejos.
Então, multiplicação, usei multiplicação quando eu tenho uma altura e uma largura, pode ser dizer assim, né? Quando eu tenho uma fileira e tenho uma quantidade de colunas, eu uso então a multiplicação. Tá bem? Questão 3. Como é que tá aí? Estão acertando? Vai botando no chat, vai participando aí, pessoal. Uma cidade tem 27.560 domicílios. O que é domicílio? São casas, né? 27.560 casas. Supondo que cada domicílio, que cada casa tenha, em média, 4 moradores nessa casa. Qual a população aproximada desta cidade? Então, tenho as casas, cada casa tem 4 moradores dentro. Então, eu vou multiplicar. 27.560 multiplicado por 4. Então, vamos lá. 4 vezes 0 é 0, né? 4 vezes 6. 4 vezes 6 é 24. Vai 2 lá em cima do próximo número e um 4 aqui embaixo. 4 vezes 5 é 20. Com mais 2 que for lá em cima é 22. 4 vezes 7, 28. Com mais 2, 30. 4 vezes 2, 8. Mais 3, 9, 10, 11. Então, a população desta cidade aproximada é 110.240 moradores, né? Que a questão fala em moradores. Tá? 110.240 moradores. Tá bom? Questão 4. Questão 4. Vamos ler então. A Helena não consegue decidir o que vai vestir. Ela está em dúvida entre usar duas saias, uma preta ou cinza, e 3 blusas, entre uma branca, amarela ou vermelha. Aquela questão de combinação. Quantas combinações de roupa eu posso ter diferente usando 2 saias, ou preta ou cinza, e 3 blusas, ou branca, amarela ou vermelha? Quantas opções diferentes a Helena tem? Para responder, faça uma tabela ou esquema. Então, vamos lá. Então, a Helena tem, digamos que a Helena é esta aqui, ó. Pá, Helena, Helena, que bonitinha, né? Ela tem, então, vai ter aqui a parte de blusas, tá? E aqui embaixo vai ter saia. Ela pode ter saias. Bom, blusas ela tem branca, amarela e vermelha. Saias ela vai ter a preta e a cinza. Então ela pode usar, né, uma saia preta com uma blusa branca, preta com branca. Ela pode usar preta com amarelo e ela pode usar preta com vermelho. Ela pode usar a saia cinza com branco, cinza com amarelo ou cinza com vermelho, né? Nota então que ela tem o quê? Ela tem 2 opções de saia e ela tem 3 opções de blusa. Quantas opções ela tem? Ela tem então 3 vezes 2. Ela tem 6 opções no total. E o esquema, então, ela pode ser... Quantas opções teve no esquema? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela pode sair com uma saia preta e uma blusa branca, uma saia preta ou amarela, a saia preta com a vermelha, a saia cinza com a blusa branca, a saia cinza com a amarela ou a saia cinza com a vermelha. Tá? Então, quando eu tenho que fazer combinações, né, eu uso também a multiplicação. Questão 5. Questão 5. Uma linha de trem metropolitano, né? Em cidades grandes a gente chama de Trem-Uber também. Uma linha de trem metropolitano liga 2 estações, liga Ambrosina e Bons Tempos. Esta linha funciona 16 horas por dia. A cada hora sai 6 trens da estação Ambrosina. Bom, são esses os dados. Quantos trens partem de Ambrosina por dia? Né? Então, essa linha funciona quantas horas por dia? 16. A cada hora sai 6 trens. Então, você vai pegar o 16
vezes 6. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 1, 6, 7, 8, 9. Então, por dia, partem 96 trens da Ambrosina. Se cada trem que parte da Ambrosina pode no máximo levar 125 passageiros por viagem, qual o número máximo de passageiros que essa linha transporta por dia, de Ambrosina para Bons Tempos? Bom, se por dia sai 96 trens, cada composição pode embarcar 125 passageiros. Então, 125 vezes a quantidade de trem. Tá? Vamos lá. 6 vezes 5 é 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 12, 13, 14, 15, vai 1. 6 vezes 1, 6, com mais 1, 7. Essas foram as unidades. Agora, multiplicando a dezena, 9 vezes 5 é 45, aqui vai 4. Vamos esquecer aquele 3 para não confundir. 9 vezes 2, 18, com mais 4, 19, 20, 21, 22. Vai 2. 9 vezes 1, 9, com 2, 11. Adicionamos. 0, 5 mais 5, 10, vai 1. 7, 8, 9, 10, vai 1. 1 mais 1, 2 e 1. Então, ela pode, por dia, podemos transportar 12 mil passageiros por dia. Tá? Tá achando fácil? Tá achando difícil? Tudo questão de leitura, montar a equação, né, e responder. Vamos falar da padaria então agora. Um outro exemplo aqui, na padaria do seu João, o pão recheado custa R$2. Para facilitar o cálculo do freguês, o João vai fazer um quadro com os preços 2, 3, 5, 7, 5, 6, 7 desses pães. Faça você também o quadro. Então, um pão custa R$2. 2 pão é o quê? O valor do pão é R$2. Isso tem que ter em mente, né? Então, 2 pães vai ser o quê? 2 vezes 2, 2 pães vai ser R$4. 3 pães vai ser 3 vezes 2, R$6, ó. Que é 2 vezes 2, 3 vezes 2, 6. Aqui, 4 vezes 2. Quanto que é 4 vezes 2? Vou gastar R$8. 5 pão. 5 pão, vou gastar R$10. 6 pães. 6 pães eu vou gastar R$12. 7 pão. 7 pão eu vou gastar R$14. Tá? Vamos ficar aqui no 7. Aqui foi até o 7, né? Vamos ficar aqui no 7. Então, vou terminar meu quadro. Tá? Deixa eu ver se consigo fazer umas linhas mais retas aqui, né? Porque vocês aí vão usar a régua, né? Vou dizer, professor, não usou a régua. Desculpe, pessoal. Aqui também, computador não tem esse recurso que vocês têm a régua escolar aí, né? Então, a tabela ficou assim, né? Tá? Ficou neste formato aí. Tá bom? Questão 7. Questão 7. Um campo de futebol tem a forma retangular. Então, imagine, vamos começar a pensar um campo de futebol. Tem a forma retangular. O retângulo é diferente do quadrado. O quadrado tem os 4 lados iguais e o retângulo tem 2 lados paralelos. 2 são iguais e os outros 2 são diferentes. E ele mede 120 metros por 90. Onde que vai ficar o 120? No lado maior. 120 metros e mede por 90. Tá? Aqui está o campo de futebol. Bom, a área desse campo, então já estou dando uma informação importante aqui, ó, que a área deste campo é obtida multiplicando comprimento pela largura. Então, área é dado pelo comprimento vezes a largura. Né? No caso também pode ser base vezes altura, que é o que os matemáticos usam essa nomenclatura.
Qual a área do sítio que corresponde 15 vezes a área desse campo? Ó, então, a pergunta é, primeiro, então, eu preciso saber qual é a área do campo. E eu quero saber depois a área do sítio, que é 15 vezes maior que a área do campo. Então, vamos descobrir a área do campo. Então, vou ter que fazer a área do campo, 120 vezes 90. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. Então, a primeira número deu 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 1, 9. Com 1, 10. Vamos adicionar isso aqui. Dá 0, 0, 8, 10. Então, a área do campo é de 10.800 metros quadrados. Isso aqui é a área do campo de futebol. E eu quero saber a área do sítio. A área do sítio é o quê? 15 vezes a área do campo. Então, vou multiplicar esse valor agora por 15. A área do sítio. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 0, 0. Com 4, 4. 5 vezes 1, 5. Uma deixa em branco aqui, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 8, 8. 1 vezes 0, 0 e 1 vezes 1, 1. Então, estou multiplicando aqui, né? Ó, esses números aqui. Adicionamos, número abaixo de número. 0, 0, 0, 8 mais 4. 9, 10, 11, 12. Vai 1 aqui em cima do 5. 5 mais 1, 6. E aqui 1. Então, a área do campo, do sítio, é de 162 mil metros quadrados. Metros quadrados se representa assim. Tá? Foi difícil? Como é que tá aí? Vão participando, pessoal. Vou dando joinha lá, compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece. Questão 8. Um programa de computador, então vamos ler um pouquinho a 8, que é bem interessante. Um programa de computador, cada vez que é executado, ele dobra o número de linhas verticais e o número de linhas horizontais, que formam uma imagem digital. Uma imagem que tinha 64 linhas verticais e 32 linhas horizontais, se o programa for executado 4 vezes, quantas linhas verticais e quantas linhas horizontais passou a ter essa imagem? Ó, bem interessante. Então vamos começar a usar a de 64. Bom, a primeira vez que ele está sendo aparecendo são 64 linhas, né? E eu vou dobrar essas linhas, vezes 2. Primeira vez que executa, só tem que executar 4 vezes, ó. 4 vezes, né? 4 vezes. Bom, a primeira vez, aqui vão ser verticais e aqui horizontais. Então, dobrando. Qual o dobro de 64? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. É 128. Qual o dobro de 32? 32 mais 32 é 64. Então, a primeira vez ele ficou assim. Segunda vez, vamos executar o programa de novo. Cada vez que executa, ele pega o valor anterior e dobra. Qual é o dobro de 128? O que é o dobro? Né? Nada mais é, nada menos que somar 128 mais 128 ou multiplicar 128 por 2. Ah, então eu posso somar, professor? Dobro pode. Pode somar, pode ser 8 mais 8, ó. Vamos fazer aqui diferente? Dobro é isso aqui, ó. 8 mais 8, 16. 2 mais 2, 4. Com 1, 5. 1 mais 1, 2. 256. Isto é dobro. Qual é o dobro de 64? 128. Ó. Terceira vez. Qual é o dobro de 256? 512. O dobro de 128? 256. E a quarta vez? Qual o dobro de 512? 1024. Qual o dobro de 256? 512. Então, qual é a resposta? Vai ter
1024 linhas verticais e 512 linhas horizontais. Esta é a questão 8. Bom? Ficou com dúvida? Achou difícil? Achou fácil? Pensar um pouquinho, né? E vamos para a questão 9, então, a nossa última de hoje. Questão 9. Veja como Camilo calcula 34 por 12. Bom, Camilo calcula assim. Ah, não está aparecendo aqui porque eu tirei, mas ele calcula assim, ó. Até vou deixar um espaço. Ele calcula assim, ó. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Depois, no livro didático de vocês, tem assim. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. E agora ele soma. 8, 6, 7, 8, 9, 10. 3 mais 1, 4. É assim que Camila calcula. Do mesmo jeito que Camila calcula, calcule a letra A, B e C. Então vamos fazer só as multiplicações com dois algarismos, né? 24 vezes 35. 5 vezes 4 é 20, vai 2. 5 vezes 2, 10, com mais 2, 12. Deixa em branco aqui. 3 vezes 4, 12, vai 1. Esquece aquele 2 e agora bota 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. E aí somamos esses números. 0, 4, 8. Então a primeira questão é 840. Agora, se eu fizer o contrário, 35 vezes 24. Ó. Notem que um é o contrário do outro, né? Aqui era 24 vezes 35, aqui é 35 vezes 24. Olha que interessante, essa propriedade a gente vai ver já na próxima aula. 4 vezes 5 é 20, vai 2. 4 vezes 3, 12, com 2, 14. 2 vezes 5 é 10, vai 1. 2 vezes 3, 6, com 1, 7. Somando, eu tenho 840. Nota, então, que tanto faz multiplicar 24 vezes 35, como 35 vezes 24. A resposta dá a mesma, né? Esta é a propriedade que a gente vai ver já na próxima aula. Propriedade comutativa. A ordem não altera os fatores. Então aqui, 45 vezes 92. Então vamos fazer só a primeira e botar a resposta na segunda. Ou podemos fazer o teste das duas. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 4, 8, com 1, 9. Pronto. 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 4, 36, 3, 7, 8, 39, 40. Resposta aqui é 0. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Subiu, ele somou ali, né? 1 mais 0 é 1. E aqui é 4.140. 4.140. Com certeza aqui também vai ser 4.140. Vamos testar isso aqui para ver? E se eu fizer 92 vezes 45? 5 vezes 2, 10. 5 vezes 9, 45, com 1 que foi 46. 4 vezes, deixa em branco aqui, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 9, 36. Somando 0, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, vai 1. 6, 7, 8, 9, 10, 11, vai 1. E 3 mais 1, 4. 4.140, as duas respostas são iguais. Tá bem? Com isso, então, a gente encerrou a atividade de multiplicação, o início, né? A gente vai ver propriedades, daqui a pouco a gente vai misturar tudo, né? A gente vai ver divisão ainda, daqui a pouco a gente vai misturar as 4 operações nas expressões, e assim a gente vai dominando a nossa matemática, tá bom? Ficou alguma dúvida, será, pessoal? Tendo dúvida lá, não deixe de participar nos grupos, importante a participação de vocês, né? Não fique com dúvida, coloque lá a sua dúvida, né? Para a gente poder, então, ir trabalhando essas dúvidas aí durante o nosso ano letivo, tá bom? Forte abraço para vocês, fiquem em casa, né? Até o momento, e eu volto a qualquer momento aí para esclarecer mais algumas dúvidas de matemática. Tchau, tchau!